Estamos no ano de 1888. O local, Whitechapel, um bairro miserável no East End londrino, onde a pobreza e o desespero são companheiros constantes. As ruas estão envoltas em nevoeiro, tanto literal como metafórico, enquanto um clima de medo se instala, penetrando cada esquina e cada beco. Um assassino espreita à noite, atacando mulheres indefesas e espalhando terror. O seu nome, sussurrado em tons baixos e estampado nos jornais, torna-se sinônimo de terror. Jack, o Estripador, um nome que ecoa no tempo. Jack, o Estripador, não era apenas um assassino, era um espectro, a personificação da escuridão que se escondia sob a superfície da sociedade vitoriana, uma sombra que ninguém conseguia dissipar. Os seus crimes, tão brutais quanto descarados, cativaram e horrorizaram o mundo, deixando uma marca indelével na história. O Estripador visava mulheres que viviam nas sombras, cujas vidas já eram marcadas por dificuldades e vulnerabilidade, tornando-as alvos fáceis. Ele massacrava-as com uma ferocidade arrepiante, deixando os seus corpos mutilados como troféus macabros nos becos mal iluminados de Whitechapel, um lembrete constante do perigo. O reinado de terror do Estripador foi, felizmente, curto, durando apenas alguns meses no outono de 1888, mas o impacto foi profundo. Mas nesse breve e sangrento período, ele lançou uma longa sombra. Uma sombra que continua a fascinar e a assustar-nos mais de um século depois. Um mistério que persiste. Os seus crimes expuseram as gritantes desigualdades da Inglaterra vitoriana e a vulnerabilidade daqueles que viviam à margem da sociedade, revelando uma face oculta da cidade. O Estripador tornou-se um símbolo da face oculta da cidade, uma lembrança crua de que, mesmo no coração do Império, a escuridão podia prevalecer, desafiando a ordem estabelecida. Os assassinatos de Whitechapel transcenderam o domínio do crime simples, evoluindo para um espetáculo macabro que agarrou a imaginação do público, alimentando lendas e teorias. A imprensa, sedenta por qualquer migalha de informação, sensacionalizou os assassinatos, alimentando a crescente histeria e transformando o Estripador numa figura quase mítica. O Estripador tornou-se uma lenda no seu próprio tempo, com os seus atos horríveis gravados para sempre nos anais da história. Um enigma que continua a intrigar. As vítimas de Jack, o Estripador, são frequentemente agrupadas como as 5 canônicas, ligadas pela brutalidade das suas mortes e pelas semelhanças arrepiantes nas suas mutilações. Estas mulheres, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly, eram mais do que apenas nomes num relatório policial. Eram filhas, mães, irmãs, vidas tragicamente interrompidas, para sempre unidas por um destino comum. Mary Ann Nichols, a primeira vítima, foi encontrada assassinada a 31 de agosto de 1888, com a garganta cortada e o abdômen mutilado. Annie Chapman, descoberta poucos dias depois, sofreu um destino semelhante, com o seu corpo a apresentar as marcas da selvageria do Estripador. Elizabeth Stride, morta a 30 de setembro, teve um fim mais rápido, com a garganta cortada, mas o corpo intacto, sugerindo que o Estripador pode ter sido interrompido. Catherine Eddowes, assassinada na mesma noite que Stride, foi encontrada com a garganta cortada e o rosto e abdômen horrivelmente mutilados. Mary Jane Kelly, a vítima mais jovem, com apenas 25 anos, foi encontrada no seu quarto a 9 de novembro, com o corpo a apresentar as lesões mais horríveis de todas. O Estripador levara o seu tempo, entregando-se a um frenesim de violência que chocou até os polícias mais experientes. Estas 5 mulheres, marginalizadas pela pobreza e pelas circunstâncias, ficaram para sempre ligadas à lenda de Jack, o Estripador. As suas mortes, embora trágicas, servem como um lembrete cru do custo humano deste mistério por resolver. A brutalidade que lhes foi infligida continua a assombrar-nos,
um testemunho das profundezas mais sombrias da depravação humana. Enquanto Londres tremia sob o peso dos crimes do estripador, surgiu outro elemento arrepiante: as cartas. Centenas de cartas, supostamente escritas pelo próprio assassino, inundaram a polícia e os jornais. A maioria foi rapidamente descartada como sendo falsas, obra de oportunistas mórbidos que procuravam o seu momento de destaque macabro. No entanto, algumas destacaram-se, com o seu conteúdo arrepiante e tom provocador a sugerir uma ligação mais próxima ao assassino. A carta Dear Boss, Caro Chefe, recebida pela Central News Agency em setembro de 1888, zombava dos esforços da polícia e até fornecia detalhes sobre um crime futuro, o duplo homicídio de Stride e Eddowes. A autenticidade da carta tem sido debatida há mais de um século, mas o seu impacto na investigação foi inegável. O postal Saucy Jack, Atrevido Jack, também enviado em setembro, chegou poucas horas após o duplo homicídio, alimentando ainda mais o terror do público e a frustração da polícia. Talvez a mais infame das alegadas correspondências do estripador seja a carta From Hell, do Inferno. Enviada a George Lusk, o presidente do Comitê de Vigilância de Whitechapel, a carta chegou juntamente com uma pequena caixa contendo metade de um rim humano, macabramente preservado em vinho. Embora a origem do rim nunca tenha sido definitivamente comprovada, o tom arrepiante e o conteúdo perturbador da carta solidificaram o seu lugar no legado macabro do estripador. Estas cartas, quer autênticas, quer fabricadas, desempenharam um papel crucial na formação da percepção pública de Jack, o estripador. Forneceram um vislumbre aterrador da mente de um assassino, ou pelo menos da mente que o público imaginava que ele possuía. As cartas transformaram o estripador de uma figura sombria num correspondente macabro, envolvendo-se num diálogo distorcido tanto com as autoridades como com o público aterrorizado. Elas não apenas alimentaram o medo, mas também moldaram a lenda duradoura de um dos assassinos mais infames da história. Os assassinatos de Whitechapel mergulharam Londres num estado de terror e caos. A cidade, já lutando com a pobreza e a agitação social, viu-se envolta em um medo paralisante. A polícia, já sobrecarregada pelas exigências de manter a ordem numa cidade que lutava contra a pobreza e a agitação social, viu-se envolvida num jogo desesperado de gato e rato com um adversário fantasmagórico. Cada esquina escura e cada sombra se tornaram um potencial esconderijo para o assassino. A investigação, dificultada pela tecnologia forense limitada e pelas ruas labirínticas e enevoadas de Whitechapel, tornou-se uma corrida contra o tempo, com cada novo homicídio a aumentar a pressão sobre a já sobrecarregada força policial. A neblina densa que cobria as ruas parecia conspirar com o assassino, escondendo suas pegadas. A Scotland Yard, na vanguarda da investigação, empregou todas as ferramentas ao seu dispor. Os detetives estavam determinados a capturar o assassino, utilizando métodos tradicionais e inovadores. Os detetives entrevistaram centenas de testemunhas, desde moradores locais até aqueles que conheciam as vítimas. Cada depoimento era uma peça potencial do quebra-cabeça, mas a imagem completa permanecia elusiva. Vasculharam as ruas em busca de pistas, na esperança de encontrar uma arma descartada, uma peça de roupa manchada de sangue, qualquer coisa que pudesse levá-los ao assassino esquivo. A busca era incessante, mas os resultados eram frustrantemente escassos. Recorreram até a métodos pouco convencionais, consultando cirurgiões e criadores de perfis, numa tentativa desesperada de compreender a mente do assassino e antecipar o seu próximo movimento. A ciência do perfil criminal estava em sua infância, mas qualquer insight era bem-vindo. Apesar dos seus esforços, o estripador parecia estar sempre um passo à frente. Sua habilidade em escapar da captura era quase sobrenatural, deixando a polícia e a população em um estado constante de ansiedade. Os assassinatos continuaram,
cada um mais descarado do que o anterior, zombando da incapacidade da polícia de proteger as mulheres de Whitechapel. A audácia do assassino aumentava a cada crime, desafiando diretamente a autoridade policial. A pressão aumentou, alimentada pelo clamor público e pelo escrutínio implacável da imprensa. Os jornais sensacionalistas não perdiam a oportunidade de criticar a polícia, aumentando ainda mais a tensão. Abundavam teorias, apontavam-se dedos, mas Jack, o estripador, como o nevoeiro que se agarrava às ruas de Whitechapel, permaneceu frustrantemente esquivo. A identidade do assassino tornou-se um dos maiores mistérios da época. A investigação aos assassinatos do estripador foi um momento decisivo na história criminal. Ela revelou as falhas e limitações dos métodos policiais da época, expôs as limitações do policiamento do século XIX e destacou os desafios de investigar um assassino em série num ambiente urbano em expansão. A cidade em crescimento rápido complicava ainda mais a tarefa da polícia. O caso, embora por resolver, impulsionou avanços na ciência forense e nas técnicas de investigação, mudando para sempre a forma como os departamentos policiais de todo o mundo abordariam as investigações de homicídio. A busca por Jack, o estripador, deixou um legado duradouro na história da criminologia.